Olá, eu saúdo a você e a sua casa com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eloy, sou pastor da Igreja Evangélica Bíblia e Fé, em Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. Quero falar com você sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre templo, local de adoração, seja alugado ou construído. Seria errado ter um local específico para se adorar a Deus? Existe algum texto na Bíblia que proíba edificar um templo? Vamos ver, à luz da Bíblia, como Deus vê a questão de se edificar um local de adoração, um local apropriado para se adorar o seu nome. Aonde começa essa história? Começa no Velho Testamento, né? Vamos pegar aqui 1 Reis, capítulo 8. Livro de 1 Reis, capítulo 8, tá? Livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Veja bem o que diz. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Está escrito assim. Encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você sabe que Davi foi a pessoa que queria ter edificado essa casa, mas ele não pôde. Sabe por que ele não pôde? Porque era uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que Deus disse para ele: olha, você não vai me edificar essa casa. A sua mão derramou muito sangue, mas o teu filho edificará uma casa para mim. Tá certo? E o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus, ele não pediu para que se construísse uma casa para ele, mas ele aprovou. Como assim aprovou, pastor? Veja o que está dizendo o texto. A nuvem encheu a casa de Deus, né? Os sacerdotes não podiam ministrar. Por quê? Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Ou seja, se Deus não tivesse aprovado a construção do templo, para que ele iria encher com a glória dele aquele lugar? Então significa o quê? A aprovação de Deus. Foi exatamente o que aconteceu quando eles edificaram o tabernáculo lá no deserto. Assim que eles acabaram de erguer o tabernáculo, diz a Bíblia, né? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, ou seja, a aprovação de Deus. Então Deus aprovou que se construísse um local para que adorasse o seu nome, né? Chamado Casa de Deus, templo, local de adoração. Amém. Então a gente viu aqui no Velho Testamento que Deus não foi contra. Muito pelo contrário, ele aprovou. Amém? Mas e Jesus? O que Jesus pensou sobre essa questão de templo, né? Local de adoração? Vamos ver a palavra de Deus no Novo Testamento? Veja comigo, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículos, a partir do versículo 12, amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12, nos diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, é o que a Bíblia está dizendo, entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Ora, irmãos, se templo fosse uma coisa errada, por que Jesus ia se doer para aquilo que estava acontecendo lá dentro? Né? Jesus, ele não corrigiu o templo, ele corrigiu as pessoas que estavam agindo errado no templo, né? Tanto que o texto bíblico diz, templo de Deus, né? E Jesus, ele cita uma passagem do Antigo Testamento, onde diz, minha casa será chamada casa de oração. Amém? Então Jesus também não foi contra o templo, pelo contrário, ele aprovou a questão do templo. Mas e os apóstolos? Será que depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos entraram no templo? Eles iam adorar a Deus no templo? Tinha mais algum lugar além do templo que eles se reuniam, um local específico, para estudar e para adorar a Deus? Vamos ver aqui, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 24, versículo de número
53. Lucas 24, 53. Os apóstolos iam ao templo? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Entendeu? Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ou seja, eles não iam lá no templo simplesmente por ir. A Bíblia está dizendo que eles iam louvar e bendizer a Deus. Ou seja, eles iam lá para cultuar a Deus. Mas existe, pastor, mais alguma passagem que prova que os apóstolos frequentavam o templo? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 46, nos diz: e perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Amém? Deu para entender? Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Amém? Então, a Bíblia não está dizendo que os apóstolos eram contra o templo. Eles pararam de frequentar o templo, né? Devido à perseguição, eles tiveram que se espalhar. Não dava para eles ficarem indo ao templo adorar a Deus, mas por causa da perseguição. Não que era errado, não. Amém? Outra, veja comigo a carta de Tiago. Tiago, amém? Abre aí sua Bíblia. Tiago, amém? Carta de Tiago, capítulo de número 2. Versículo 2, diz assim, ó, Tiago 2:2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, eu só quero ler até aqui. Se no vosso ajuntamento, o original de ajuntamento aqui, amigo, o original grego é sinagoga, tá? Sinagoga cristã. Onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus numa sinagoga. Amém? Aí existem aquelas pessoas que dizem assim: mas a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, nós somos. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu não sou local de adoração, meu querido. Você não é um local de adoração. Você não é um local para as pessoas se reunirem e adorarem a Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo para a minha santificação, para a minha edificação e santificação do meu corpo. Não para as pessoas virem a mim e adorar a Deus. Não existe um texto na Bíblia sequer, que diga que os apóstolos pregaram contra a construção de templo. Não existe um texto na Bíblia sequer, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, que diga que era proibido construir templo ou edificar algum local para se adorar a Deus. Amém? Então nós vemos aqui, segundo a palavra de Deus, que eles se reuniam no templo e que eles se reuniam nas sinagogas. Devido à perseguição, né? Eles começaram a se reunir em vários lugares. Mas veja bem uma coisa, amados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é contra templo, seja alugado ou construído, você que diz que é errado construir uma igreja, quando você diz que é errado ter um local específico para adorar a Deus, é a mesma coisa de você dizer para o padeiro que ele não pode vender pão na padaria. Sabia? Se você chegar para o padeiro e falar assim, olha, você não pode vender pão na padaria, você tem que sair vendendo aí debaixo de árvore, por algum lugar por aí, vai ficar um negócio meio esquisito, né? Por quê? Porque lugar, todo mundo sabe. Onde vende pão? Na padaria, né? Se alguém sai para comprar pão, ele vai procurar o quê? Uma padaria. Amém? Então, querido, essa é a vantagem de se ter um local específico para adorar a Deus. Até que se põe lá o nome igreja, existem vários, né? A igreja do Senhor é uma só, né? Mas põe lá o nome igreja, o que acontece? A pessoa que vai buscar a Deus, ela sabe que aquilo dali é um local para se adorar a Deus. Então ela vai ir ali. Mas quando a pessoa, ela pode até se reunir na casa dela, adorar a Deus na casa dela, fazer um ajuntamento dela lá, mas é uma desvantagem muito grande. Porque o pecador, se ele não for convidado por você, se ele não for levado por você, ele não vai entrar na sua casa, filho. A igreja é um local diferente, a pessoa sabe que aquele local ali é para isso. Ela vai ter conforto para isso, tá? Ela vai ter entendimento de que é para isso e ela vai entrar na casa de Deus para adorar o Senhor. Enquanto que se cultua na casa das pessoas,
A pessoa não tem liberdade para entrar lá para adorar a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Ela não vai ter essa liberdade. Qual é a diferença se adorar a Deus numa casa, debaixo de um galpão? Sabe qual que é a diferença? É o conforto. É o conforto que se dá para as pessoas. Uma pessoa que vai à sua casa, você faz a tua casa uma igreja, vai à sua casa para ficar adorando a Deus. Ela não vai ter liberdade, meu querido. Na igreja ela sabe que é local de adoração, de se glorificar o nome do Senhor. Então, amados, na Bíblia não existe nenhuma proibição para se construir um templo ou se alugar um local para se adorar a Deus. Se você quer continuar dessa maneira, amém. Mas é uma desvantagem muito grande, tá? Então nós vimos aqui que a Bíblia não reprova construção, igreja, templo, casa de Deus, né? Agora, se você tem algum outro texto, né? Essa questão de ser templo de Deus eu já falei. Eu sei que alguém vai postar aí, vai colocar, mas eu já falei, né? Somos templo do Espírito Santo e para edificação nossa e santificação, mas local de adoração é diferente e a Bíblia não proíbe em local nenhum. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.